Essa aula vamos falar um pouco sobre o Past Continuous. Vamos entender como o Past Continuous é tão importante para você usar no dia a dia, tá bom? Porque se quer conversar com alguém, se conversar sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente, tem que conversar sobre tudo, né? Tem que realmente ser bom de papo, para criar novas amizades, conhecer uma nova garota, para ajudar as pessoas. Então, você precisa entender também o passado no inglês. Vamos lá. Para começar aqui, o past continuous, você vai utilizar o was ou mais o verbo mais o como que é. Tem uma diferença com o que eu já ensinei antes. Eu já mostrei para você aqui o presente contínuo, algo que você está fazendo. Só que aqui é algo que você estava fazendo no passado. Primeiro exemplo: ações em andamento no passado. Está acontecendo ainda. Interrupções no passado. E duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Então aí pode causar confusão com você, mas eu vou mostrar essas três etapas aqui diferentes para você poder utilizar de forma correta. Vamos aqui um exemplo aqui, dar o pontapé inicial. I was studying 8 p.m. Eu estava estudando às 8 da noite. Quer dizer que nesse período das 8 horas ele estava estudando. Então está correto aqui nesse período. E vamos então se aprofundar aqui no primeiro exemplo que eu já mostrei para vocês, que é algo quando está rolando em certo momento. Vamos lá. I was watching TV at 10 p.m. Eu estava assistindo TV às 10 da noite. Estava acontecendo em certo momento? Estava acontecendo. Algo que aconteceu, imagina aqui, quando você está praticando algum esporte, quando você está cozinhando, vai utilizar o past continuous. Segundo exemplo. They were playing soccer yesterday afternoon. Eles estavam jogando futebol ontem à tarde. Exemplo aqui, tá praticando algo. She was reading a book all night. Ela estava lendo um livro a noite toda. A noite toda passou lendo o livro. Corretíssimo aqui. A diferença aqui com o passado, algo que aconteceu no momento. Por exemplo, você ganhou um livro. Ganhei, beleza. Não tem como essa ação continuar. Ganhando, 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 ganhando. Já ler o livro é algo que precisa de tempo para acontecer. Tudo que precisa de um tempo para acontecer no passado, você vai utilizar o past continuous, ok? Vamos nos aprofundar um pouco. Segundo exemplo, você vai usar com when, para mostrar algo que interrompeu outra ação. Calma aí, é mais fácil do que parece. I was sleeping when the phone rang. She was cooking when I arrived. They were studying when the light went out. Vamos à tradução. Eu estava dormindo quando o telefone tocou. When usou de forma correta. Quando algo aconteceu. Entendeu? When significa quando. Você estava dormindo, mas aconteceu algo. Então você utilizou o passado corretamente. Novamente, ela estava cozinhando quando eu cheguei. Então, essa atividade aqui interrompeu uma ação. Talvez ela foi lá abrir a porta. Terceiro exemplo, eles estavam estudando quando a luz acabou. Então, o que fez eles parar de estudar foi a falta de luz. Eles estava acontecendo. E, novamente, vamos pegar a observação aqui. Dormindo. Então, é uma ação que precisa de um intervalo de tempo para acontecer. Forma correta. Outro exemplo, estava cozinhando. Vocês estavam cozinhando, então precisa de tempo para cozinhar. Não cozinha em um segundo, então precisa de um intervalo de tempo. De novo, o past continuous foi utilizado de forma correta. Outro exemplo, estava estudando. Mesmo caso que já usamos outro exemplo aqui quando estava estudando. Só não estuda em um segundo, ela precisa de um tempo para estudar. Então, o past continuous mostra a ação longa e o past simple mostra a interrupção. Outro caso que você vai utilizar o past continuous é duas ações ao mesmo tempo. Vamos lá, com muita atenção. Quando as ações rolavam juntas no passado. I was reading while he was cooking. Eu estava lendo enquanto ele cozinhava. São duas ações que precisam novamente de um certo período para estar rolando. Cozinhar e ler não se faz em um segundo. Então, forma correta. They were dancing while the band was playing. Estavam dançando enquanto a banda tocava. Mesma coisa, as duas ações precisam de um tempo para ocorrer. We were talking while she was driving. Nós estávamos conversando enquanto ele dirigia. Então você vai ver que o while junto com o when são dois casos similares. O while, você pode ter certeza que tem grandes chances aqui de ter o past continuous. E agora chegamos na parte das perguntas e na forma negativa.
perguntas, você vai trocar aqui o sujeito com was ou were. Vamos lá. Was she working yesterday? Ela estava trabalhando ontem. Vamos lá. Trocou o she pelo was. É assim que forma a pergunta quando você está utilizando o past continuous. Outro. Were they studying at 9 p.m.? Eles estavam estudando às 9 da noite. Você vê aqui que o were foi trocado aqui pela posição do they, porque é uma pergunta. E agora, na forma negativa, você vai usar a forma contraída. Vamos ao exemplo aqui. I wasn't listening. Eu não estava ouvindo. Was mais o not foi utilizado aqui de forma contraída. They weren't playing football. Eles não estavam jogando futebol. Novamente, você percebe que foi utilizado were ou mais o not. No, they weren't playing football. Juntou os dois, ficou na forma contraída. Então, a gente entendeu como funciona o past continuous. Mostra que estava rolando no passado. Então, são ações que precisam de um tempo que aconteceu no passado. Então, você pode confundir um pouco com o past simple, mas é diferente. Past simple é o que aconteceu no momento. Bom, você acaba de entender como é que funciona o past continuous. É para descrever uma ação que necessita de um tempo no passado. Essa é a diferença com o past simple. Então, o past simple é algo momentâneo, aconteceu no passado, mas não necessita de tempo para fazer essa ação no passado. Então, por exemplo, cozinhar, você precisa de tempo. Então, você vai utilizar o past continuous. Jogar qualquer coisa, seja futebol, jogo online. Então, são exemplos aqui para você entender essa diferença entre o past continuous e o past simple. Beleza?